Olá, sejam todos muito bem-vindos a este canal. Nós estamos aqui mais uma vez com a graça e com a permissão do Senhor para explanar mais um trecho do livro de Provérbios. Eu quero convidar você para atentar neste ensinamento bíblico que nós encontramos em Provérbios, capítulo 12, versículo 4. Pela própria maneira como o texto está estruturado, hoje nós optamos por abordar apenas um versículo, que é o versículo 4, que diz basicamente o seguinte: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Eu vou repetir: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Muito bem, a palavra de Deus e o livro de Provérbios, por natureza, valorizam o casamento. E se tem uma aplicação genérica e fácil que nós podemos fazer aqui, é exatamente nesse sentido, não é? Deus nos dá os recursos, Deus nos dá os mandamentos, Deus nos dá capacidades, não é? E possibilidades para que nós possamos bem gerenciar e administrar os nossos relacionamentos conjugais. De modo que nós também devemos vigiar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas palavras para a preservação deste pacto. O casamento é um pacto sagrado que um homem faz com uma mulher debaixo da providência de Deus e que se tivermos aí, não é, no decorrer da caminhada do matrimônio, se tivermos o temor do Senhor e se aplicarmos os princípios que Deus nos aponta na sua palavra, certamente nós poderemos ser bem-sucedidos. Então há mandamentos para os homens, há recomendações para as mulheres, há virtudes que os homens devem buscar e devem desenvolver e há virtudes que as mulheres devem ter em vista também. Existem algumas falhas que homens ou que mulheres podem cometer e que podem fazer também com que o casamento desande de alguma maneira ou se torne um tanto quanto difícil, desagradável, não é? Infelizmente, pela própria dureza do coração humano, às vezes até mesmo o rompimento, o divórcio acaba abalando as estruturas de muitas famílias na nossa sociedade, nós sabemos muito bem disso. Então, o livro de Provérbios e a Bíblia Sagrada valorizam o casamento, né? E Deus chama a nossa atenção para as nossas responsabilidades a fim de que nós alcancemos o propósito essencial de glorificar a Deus nesta relação, na vida familiar, alcancemos, não é, o alvo que Deus tem para nós, representando, não é, por uma metáfora muito viva, a própria relação de Jesus Cristo com a sua igreja, a própria relação de Jesus Cristo com o seu povo, não é? Os maridos devem se sacrificar pelas suas esposas, assim como Cristo o fez pela igreja, devem amar as suas esposas como Cristo amou a igreja, e às mulheres é dito que elas devem também respeitar, honrar, auxiliar os seus maridos, não é? Assim como a igreja também faz em relação a Jesus Cristo. Se tivermos esse parâmetro em vista, se tivermos esse referencial, é óbvio que nós poderemos alcançar resultados muito melhores do que nos guiando, né, pelas nossas próprias perspectivas ou buscando em outras fontes as orientações que a palavra de Deus traz para nós com tanto dinamismo, né, com tanta vivacidade, já que Deus é o nosso Criador, é o Criador da família, é o Criador do casamento e Ele sabe o que é melhor para nós. O texto que nós lemos aqui em questão chama a atenção para o procedimento, para a atitude, a postura de uma mulher casada, de uma mulher comprometida com Deus, né? De uma mulher cristã, de uma serva do Senhor que está em uma relação de matrimônio, né? O verso 4 diz que a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, né? Por que a mulher virtuosa é a coroa do seu marido?
Lembrando que mulher virtuosa é uma mulher que tem virtudes, não é? É uma mulher que tem qualidades, é uma mulher que tem caráter, é uma mulher que tem uma personalidade positiva, né? Então essa é a mulher virtuosa. O texto diz que a mulher cheia de virtudes, a mulher virtuosa, ela é como uma coroa para o seu marido. Por quê? Porque ela honra o seu marido, né? Na verdade, aqui o texto está pressupondo, evidentemente, que o marido é um homem piedoso, que o marido é um homem devoto, né? Que o marido é um homem sábio, que o marido não é um homem egoísta, não é um homem, evidentemente, que faz mal à sua esposa, pelo contrário, é um homem bom, é um homem generoso, é um homem justo e é um homem que está disposto a se sacrificar pela sua mulher, né? Então, nesse sentido, a mulher virtuosa deve fazer o quê? Por sua parte, né? Ela deve honrar o seu marido. Ela é como uma coroa do seu marido, né? Porque ela o qualifica, porque ela o ajuda, né? Porque ela faz com que ele seja bem visto, né? Bem notado entre os seus pares. Então, há aqui o símbolo de uma mulher que fala bem do seu esposo, né? De uma mulher que se comporta de uma forma adequada ao lado do seu esposo. Diante de cenários, às vezes, tristes que nós temos, não é? Em que os casais se atacam, em que as pessoas se atacam dentro do casamento, né? Em que os divórcios muitas vezes acontecem, em que as difamações ocorrem em relação a maridos e a esposas, em que os cônjuges muitas vezes, né, não tendo o devido preparo para resolver os seus problemas da maneira como devem resolver, acabam muitas vezes trazendo, né, para fora da privacidade conjugal e lançando sobre o ouvido de outras pessoas informações que acabam gerando problemas ainda maiores, né? Então muitos maridos falando mal das esposas, muitas esposas criticando os maridos de uma forma desrespeitosa, assintosa, desproporcional, né? É algo que nós certamente devemos evitar. Vejam que a direção do texto é justamente essa, né? A mulher virtuosa, ela é a coroa do seu marido, né? É como uma coroa na cabeça que chama a atenção, que faz com que o marido seja notado e de uma forma bastante positiva, né? Agora, ao contrário disso, vejam que linguajar forte, né? Aqui procede vergonhosamente, é como podridão nos seus ossos, né? Uma mulher que procede vergonhosamente, né? Uma mulher que insulta o seu esposo, uma mulher que não se mostra equilibrada, que não se mostra sóbria, que não se mostra sensata, né? Acaba trazendo vergonha sobre o seu esposo, acaba abalando a reputação do seu esposo, porque no casamento há uma aliança, né? De muita proximidade, de muita cumplicidade, e geralmente aquilo que um dos cônjuges faz acaba afetando o outro diretamente. Então a esposa que assim procede de uma maneira vergonhosa, publicamente, né? Ela acaba também trazendo problemas para a sua casa, né? Ela acaba destruindo o seu próprio lar, ela acaba afetando de várias maneiras o seu esposo. Então esse é o ensino essencial que nós temos aqui. A coroa é como um adorno, né? E aqui no caso um tipo de adorno social que traz importância, preeminência, valorização, né, para o marido. É uma esposa que está consciente de que ao valorizar o marido, ela valoriza a própria família, ela valoriza a si mesma, né? Ela valoriza os seus próprios filhos. E no casamento é assim, nós lidamos, né, com as mesmas coisas. Os maridos e as esposas devem sonhar as mesmas coisas, eles devem fazer projetos juntos, eles devem se respeitar mutuamente, eles devem orar um pelo outro. O marido tem uma função, tem um papel muito claramente definido por Deus. Ele é o líder espiritual da sua esposa, né? Ele é o cabeça da sua família. A esposa tem também uma função.
ali como a mulher fiel, auxiliadora, idônea, que caminha junto, né? O casamento é uma parceria, os maridos beneficiam as esposas, cumprindo seus papéis, as esposas trazem benefício para os seus maridos, cumprindo devidamente os seus papéis diante de Deus, em sujeição à palavra de Deus, acima de todas as coisas, né? Então, por isso é que um bom proceder de ambos acaba também trazendo bons frutos para a vida do outro, né? O casamento é uma parceria, o casal tem que jogar no mesmo time, né? Tem que desejar as mesmas coisas, tem que estar firme nos mesmos objetivos. É mais ou menos esse o cenário que nós temos. Por quê? Porque no casamento homem e mulher se tornam uma só carne, né? E devem andar com os seus olhos, né, fixos também em Deus e naquilo que Deus tem projetado para a vida conjugal, não é? Então, esse é o mandamento diretamente colocado aqui, né? As esposas devem buscar fortalecer os seus maridos e não enfraquecê-los, né? O que seria uma mulher envergonhar? Como é que ela poderia envergonhar o seu marido publicamente e trazer problemas? Ora, muitas coisas, né, poderiam ser ditas. A infidelidade traz vergonha sobre a casa, traz vergonha sobre o marido, sobre o casamento, né? O temperamento, né? O temperamento descontrolado de uma esposa pode trazer prejuízos, dificuldades, né, para o marido também, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente social. Quem sabe uma esposa de uma personalidade um pouco mais difícil, que briguenta, né? Uma mulher que de alguma forma demonstra muito facilmente insatisfação, que murmura bastante, né? Ou que se comporta como uma mulher fofoqueira, por exemplo, né? Ou como uma mulher rebelde, né, em outros ambientes. Então, isso acaba trazendo prejuízos. Às vezes, um comportamento impiedoso de uma mulher, indecente, indecoroso, né, claro que traz prejuízos para a vida conjugal, claro que traz prejuízos para o homem, né? E é evidente, eu repito, que existem princípios que o homem deve observar, princípios de ética, de comportamento, princípios de liderança, né? Princípios de temor a Deus, que devem fazer com que, inclusive, o homem ame, né? Demonstre claramente o seu amor pela sua esposa, ele esteja disposto, né, a perdoá-la quando ela falhar, ele esteja disposto a se sacrificar, a entregar a própria vida, né, também por amor a ela. É evidente que os maridos são chamados a cumprir esta missão, né, de trabalhar pelo bem da esposa, protegê-la, né, prover a ela, né, o que ela precisa, os recursos, né, a própria companhia amorosa, né, afetiva, a fidelidade também, e tantos outros compromissos que o homem tem com a sua esposa, né? Mas é como eu falei, o versículo não é exaustivo, né? Os textos eles são divididos em partes, em assuntos diferentes. Aqui o olhar do escritor é em relação à esposa, e daí a nossa ênfase, né? Quando ele fala que a mulher que envergonha é como podridão nos ossos, é aquilo que vai consumindo a alma, né, do homem, do marido. É aquilo que vai irritando, é aquilo que vai fazendo ele definhar, é aquilo que vai trazendo desgosto para a vida dele, né? Então as mulheres, irmãs, né, cristãs, é para vocês que nós estamos falando, né? As mulheres crentes, as mulheres que levam Deus a sério, as mulheres que temem ao Senhor, que têm Jesus Cristo como Salvador, as mulheres de Deus que creem nas Escrituras, valorizem o casamento, valorizem os seus compromissos nesta relação conjugal, não envergonhem os seus maridos, se procedam de uma forma decente, não é? Sejam honestas, sejam mulheres valorosas, né? E há muitas mulheres que assim são, valorosas, competentes, inteligentes, né? Que se esforçam, que promovem o bem, que praticam boas obras, que são muito capazes, né? E que podem atuar
com muita dignidade, né? Em qualquer ambiente, em casa, fora de casa, no ambiente de trabalho delas, na igreja, enfim. Mas trabalhem pelo bem familiar, trabalhem pelo bem dos seus esposos, né? Saiba que Deus valoriza você na condição de mulher, na condição de esposa, na condição de mãe, né? E isso é algo sagrado também na perspectiva das Escrituras, né? Mas a ideia aqui que ele coloca de que no versículo 4, né? Aqui procede vergonhosamente, é como podridão nos seus ossos, é aquela mulher que causa desgaste, né? Ele está condenando aquela mulher que causa desgaste, que abala a estrutura física, psicológica, emocional, né? Enfim, do seu próprio esposo. É aquela mulher que atira em si mesma, atira na sua própria família, né? Na reputação do seu próprio marido. É aquela mulher que destrói a imagem, né, da família, a imagem do marido, né? Como se ela nada tivesse a ver com isso. Na verdade, no projeto de constituição da família, nós temos que velar um pelo outro, né? Uns pelos outros, pensar uns nos outros, não podemos ser egoístas, não podemos olhar apenas para nós mesmos, temos que pensar se as nossas ações, se as nossas atitudes públicas vão afetar o outro de alguma maneira. É assim que se constrói um lar. Também, né, pensando exatamente dessa maneira, né? Então, não espalhem podridão, né? Não sejam como podridão nos ossos. Pelo contrário, edifiquem o lar, trabalhem pela edificação do lar em amor, né? Que Deus abençoe as mulheres cristãs, para que elas sejam, como a primeira parte do versículo diz, mulheres virtuosas, né? As mulheres virtuosas alegram imensamente o coração dos maridos, alegram imensamente o coração dos filhos, né? Ela é como coroa na cabeça dos seus maridos. Que Deus nos ajude, Deus ajude homens e mulheres a cumprirem as suas missões, que Deus abençoe os lares, as famílias. E você, mulher cristã, saiba que, né, Deus requer de você esse olhar cuidadoso, né, para o seu esposo, esse olhar atencioso para as necessidades do seu marido, e que você consiga e tenha prazer em honrá-lo publicamente, né, como Deus também quer. Que você seja coroa para o seu marido, e que assim também o marido, né, na demonstração cotidiana de amor, faça com que a sua esposa seja santificada a Deus, né, e que a sua esposa também tenha estas compreensões que advêm do conhecimento da própria palavra, do comportamento também que os próprios maridos assumem, né, da disposição dos seus maridos em transmitir estes valores, né, dentro do seu próprio lar. Que Deus abençoe a cada um de nós.